Agora o nosso fundo tá bem sequinho, ó. Eu vou fazer tipo essas folhinhas aqui. Então eu vou pegar o verde pântano. Pegar o pincel número 6. Tinta só de um ladinho do pincel para não ficar muito carregado, ó. Aí eu venho aqui, ó. Faço esse movimento. E fecho a folhinha aqui desse lado. Faço mais uma. Você vai perceber que ele vai estar deslizando bem, porque tá com bastante clareador no fundo, né? Aí você, com a mão bem levinha, puxa aqui. Folhinha. Isso, você pode ir colocando em tudo quanto é cantinho que você achar bacana. Ó, aqui, por exemplo, saindo bem mesmo do... Que eu vou colocar uma só. Se você quiser colocar só o biquinho saindo lá por trás da outra, também fica legal. Que é pra dar uma... Dar assim pro nosso arranjo um volume, né? Vamos ver mais uns cantinhos pra colocar aqui, ó. Isso você não precisa arriscar pra fazer. Aqui, assim, ó, onde o verde acaba, você pode estar colocando também, ó. Quase não vai aparecer, mas fica bonito. Aqui assim, ó, tem um pouco de verde aqui, tá vendo? Nesse verde mesmo você já saca uma folhinha aqui, outra aqui, ó. E aqui também. Disfarça um pouco das divisões das cores, fica bem legal. Vou colocar uma aqui assim, e assim a gente vai indo. Agora aqui em cima, eu vou colocar pegar o pincel sujinho de branco e vou fazer essas aqui. Porque essas folhinhas, elas têm que dar a impressão que elas estão mais distantes lá. Posso vir com pântano mesmo, posso fazer com sépia, cor que... Vou fazer com pântano aqui porque já tá no pincel. Então, ó, eu posso passar o branco primeiro. Depois eu venho com um cantinho de verde pântano. Aqui o que vai mandar mesmo é a sua criatividade. Agora eu vou pegar um pincel filete com um pouquinho de água. Pouquinha água. Vou vir aqui com verde pântano. Aí eu dou aquela filetadinha. O filetado, quanto mais assim desorganizado ele for, melhor. Que fica, dá mais movimento, mais leveza aí na... Aqui também eu posso aproveitar, ó, e fazer aqui
rabinho aqui. E aí, onde você quiser botar essas folhinhas, você pode pôr. Essas aqui eu pus assim mais na separação dos verdes aqui, ó, onde termina. Tipo, ela vem lá de baixo, né? Fica bonito também. A gente pega lá nossa diluição. Tá pingando. Diluição não pode pingar, gente. Pingou, tá errado. Não pode pingar, ó. Né? Daquela ajeitadinha básica. Gente, eu percebi que nessa distância o vídeo não oscila. E dá pra ver bem, né? Teve algumas partes do outro vídeo, foi bem pouco, ainda bem, mas é que não tava entrando todo o arranjo na câmera, não tava faltando essa parte de baixo. Então agora eu pus o pano um pouco mais pra cima e enquadrou muito bem. Então vamos continuar assim. Bom, agora nós vamos ver as folhas. Eu vou fazer umas 2 ou 3 folhas, né, e o resto a gente vai fazer porque cada um vai fazer a sua aí por motivos óbvios, né? A gente vai perder muito tempo aqui, ninguém tem paciência para ver vídeo muito longo. Bom, rosa. Eu gosto de usar muito o verde oliva, então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse campo aqui. Vou vir com o verde oliva aqui no meio, certo? Ó, tinta de um lado só do pincel, eu contorno o meio. Viro o pincel, a parte da tinta para baixo e vou no tecido, ó. Então, eu começo largo aqui e vou subindo em nada lá. Faço o processo contrário aqui, ó. Pego lá em cima. Posso entrar fazendo tipo uma curvinha. Entro, faço outra curvinha. Viro o pincel. E assim eu vou contornando o outro lado. Aqui no meio, ficou em branco, certo? Aqui a gente vai entrar com o verde pistache. Então, agora eu venho com o verde pistache, fazendo a mesma coisa que eu fiz desse lado. Venho por aqui e vou entrando pra cá. Entro, certo? Ficou meio esquisito, né? Então, agora a gente vai esfumar pra cá. Aqui no meio eu entro com o verde oliva. E esfumo aí a nossa folhinha. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Tinta de um lado só do pincel. Contorno o meio e entro aqui entre o verde oliva, que eu já tinha colocado. Dou uma boa esfumadinha. Aqui faltou verde oliva, ponho. Aqui faltou, eu ponho. Tinta só no cantinho, onde faltou eu vou pondo, certo? Agora, com o branco, ó, tinta de um lado só do pincel, contorno com o branco aqui. Viro o pincel e entro com o branco pra cá.
Passo em cima da nervura central de novo para tirar aquele rastro, né? Aqui, olha, tinta de um lado só do pincel, vem aqui na pontinha da folha, contorno pra cá, pra cá, pra cá. Aqui onde ficou essa marca, eu rebolo aqui a pontinha do pincel. Agora eu trabalho a minha folhinha do jeito que eu quero. Posso vir com mais oliva aqui, dar uma esfumada melhor, né? Que ela fica uma folhinha bem... Depois que secar um pouquinho, eu posso vir de novo com o branco, dando mais uma... Dando mais uma iluminada nela. No momento, assim tá bom. Eu vou pegar uma pontinha do verde pântano, vou vir aqui, ó. Limpo o excesso aqui do pincel. E dou uma encadinha aqui. Gente, na folha a gente pode pôr as cores que a gente quiser. Eu vou vir com um pouquinho mais de branco aqui. Se eu quiser pôr rosa, se eu quiser pôr cerâmica, tudo fica bom. Ó, com pontinha de pincel, posso vir aqui, tá iluminando mais a minha folhinha. Aí é do gosto de cada um. As folhas de primeiro plano, como essas, podem ser bem trabalhadas, né? Agora, as folhas de segundo e terceiro plano, elas têm que ser muito menos trabalhadas. Então, eu vou fazer essa daqui como uma folha de segundo plano, porque ela tá lá atrás, só pra vocês terem noção de como que é. Então, eu venho aqui, eu vou pôr branco. Tudo que tá mais ao fundo é mais branquinho, mais azuladinho, mais nublado. Vou até aqui mais ou menos, com o branco. Eu vou pegar uma corzinha aqui, deixa eu ver. Vou pegar o sépia. Fazer aqui uma folhinha bem indefinida. Bem indefinida. Note que eu não dou definição quase que nenhuma para ela, bem pouco detalhe. Vou vir aqui com... Vou dar uma pequena filetadinha nela aqui, ó. Com o pincel, tinta de um lado só do pincel, eu faço aqui as minhas nervurinhas e deixo ela assim, mais pra trás. Mesma coisa eu vou fazer aqui, eu vou começar com o sépia aqui. Colocar ela lá pra trás mais indefinida do que as da frente. Isso ajuda, gente, a dar profundidade no nosso desenho. Você vai falar, ah, mas não vou fazer nada na folha? Não, não vai fazer.
Isso depois dá um bom resultado. Deixa tudo bem esfumadinho. Põe o branco. Eu tô colocando o branco depois, que é pra vocês verem que dá pra fazer em qualquer ordem. Vou dar uma passada e volta, só que aí eu desmancho aqui, ó. Mesma coisa aqui. Passo a tinta, mas eu dou uma desmanchadinha nela. Põe um pouquinho mais de branco aqui. Um pouquinho mais de branco aqui, na outra borda. E assim ela fica bem definidinha lá. Põe bem pouquinho a tinta no pincel, com a mão bem levinha. Eu puxo a nervura. Ficou grossinho aqui, eu venho do lado e puxo. Né? Dou uma apagadinha na minha nervura. E pronto, só isso. Agora aqui eu venho de novo. E aqui eu vou fazer por exemplo, aqui eu fiz uma folha mais escura. Então aqui eu vou fazer uma folhinha mais clara. Vou entrar com o branco aqui do lado primeiro. Vou até lá na ponta. Com o verde pistache eu venho ao contrário. Com o verde oliva eu venho aqui no meio. O resto eu venho com branco. Verde pistache aqui na ponta. E olha que folhinha graciosa que deu. Outro jeitinho de fazer folha. O resultado é o mesmo. Que agora eu venho aqui com o verde oliva só no ladinho só do pincel. Puxo. Vou dar uma apagadinha nisso aqui, só pra dar uma matizada aqui, né? Entrar cor na cor. Posso jogar um pouquinho de sépia aqui no meio, só pra dar uma escurecidinha aqui no pezinho da folha. Olha que folha bonitinha que ficou. Venho aqui com tinta de um lado só do pincel e faço a minha nervurinha. Certo? E vamos pra próxima. Aqui os cabinhos das folhinhas eu posso pôr com branco. Prontinho. Aqui os galinhos eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr um pouquinho de verde oliva. Esse verde oliva ele tá gelatinoso daquelas tintas da... Eu tava com gelatinoso, aí eu comprei outro, aí ficou dois, né? As tintas da Acrylex, que são umas bênçãos. Então, gente, aqui, ó, vou passar assim, sem medo de ser feliz, só vou cobrir mesmo. Cobrir esse talinho, que é o cabinho. Fazer o biquinho aqui
Agora venho com branco. Vou ajeitar aqui, ó. E o resto eu só vou dar uma batidinha aqui no meu pratinho e vou vir com o branco aqui em cima, dando uma clareada nesse talinho aqui. Espero que esteja dando para vocês enxergarem aqui, né? Eu acho que tá. Então, gente, aqui é o seguinte, como o nosso fundo é escuro, a gente vai botar aí os nossos espinhozinhos aí. Eu vou pegar aqui o branco, um pouquinho desse sépia aqui, vou pegar mais branco, só para quebrar a brancura, né? E ó, colocamos aí, então, os espinhos da nossa rosa. Aproveitar para dar uma ajeitadinha aqui. E nosso cabinho da rosa ficou assim, certo? Aqui embaixo essa folhinha recebe sombra aqui. Então, a gente já passa a sombrinha aqui com o verde oliva, né? Faz um pouquinho mais escuro. Se precisar escurecer mais, a gente escurece mais, não tem problema. Porque, na verdade, nós vamos começar com o oliva aqui no meio. Agora, eu vou fazer essas folhinhas já num tom mais escurinho. Vou entrar com o oliva por aqui, o pistache por aqui. E o oliva. Entrar com o verde pistache. Essa é uma folha bem pequena, né? Agora eu entro aqui com o pistache. Aqui no meio eu entro com o branco. Esfumo lá junto com o verde pistache. E a borda eu venho com o verde oliva, entrando aqui no sentido da nervura. Certo? Eu vou aprofundar aqui com o verde pântano. E vou sair no sentido da nervura. Com um pinguinho de tinta aqui, eu vou passar a sombrinha aqui sobre a outra folha, certo? Agora eu vou pegar um outro pincel aqui, pra pegar um branco mais puro, né? Ó, venho trabalhando aqui, botando luz aqui no meio. E venho aqui com a luz também, ó. Vou entrando aqui. Vou entrando aqui no meio. Vou voltar com o meu pincel para amassar isso tudo aqui. Ficou muito bonita a nossa folha. Com o verde oliva de um lado só do pincel, eu faço a nossa nervura. Do lado de lá, com o nosso pincel ainda sujinho, pego o branco de um lado só do pincel.
Gente, quando eu falo pegar tinta de um lado só do pincel, você vai fazer assim. Você vai pegar a tinta assim, certo? De um lado só do pincel. Aí, pra fazer essas coisinhas, essas nervurinhas dar certo, você vem aqui e passa o avesso do pincel aqui, pra não ficar nada mesmo. Senão a nervura fica grossa. Aí eu venho aqui, ó, com a mão bem levinha e faço. Se você pôr tinta de um lado só do pincel e não passar no pano, aí às vezes ela fica grossa. Vou fazer só mais uma folha. E aí o resto eu sei que vocês vão fazer de boa aí, sozinhas mesmo. Vou começar aqui com o verde oliva. Ó, pus o verde oliva, viro o pincel, saio. Saio e saio na diagonal, ó, sempre no sentido da nervurinha, certo? Venho aqui, tinta de um lado só do pincel, contorno o biquinho e entro no sentido da nervura, ó. Contorno e entro no sentido da nervura. E aqui eu só contorno até lá embaixo. Deixando o lugar da claridade, ó. Agora eu vou trabalhar essa tinta que eu coloquei aqui. Vou trabalhar essa tinta, certo? Agora eu venho com o verde pistache. Venho trabalhando aqui esse meio. Onde ficou sem tinta, ó. Coloco a tinta aqui, esfumo. Vou colocar o nosso branquinho aqui. Viro meu pincel e venho aqui pro meio. Aqui da mesma forma. Vou pegar o verde oliva. Meu pincel tava sujo de branco, mas tudo bem. É só rebolar aqui no meio, aqui, mistura. Aqui eu vou colocar um pouquinho do pântano aqui por fora, ó. Porque eu acho que aí a ponta aparece mais. Ótimo. Ó, tá difícil de pegar essa tinta, porque ela tá muito gelatinosa, mas eu vou passar aqui o excesso. Vou vir aqui e puxar a nossa nervura. Ó, não tá. Não tá pegando. Pegou. Certo? Então, vamos lá. Vamos botar a cabeça pra funcionar aí. Vamos pintar o resto das nossas nervurinhas. Das nossas folhinhas. Gente, essa folhinha aqui, ela tá por baixo dos botões. Eu vou fazer ela bem clara, pra não misturar com o verde, que depois vai vir por cima dela, um verde mais forte. Então, eu vou passar branco na pontinha dela aqui. Vou preservar aqui o botão e também esse cabinho do botão aqui, que tá passando aqui, certo? Aqui vou pôr o verde pistache. Também vou preservar aqui a área do cabinho.
branco aqui. Branco na ponta. Branco no meio, né? O verde pistache desde aqui. Entro no cantinho aqui. É bem clarinha. Vou pegar o verde oliva. E vou fazer o cantinho dela aqui. Mas não é pra escurecer muito não, viu? Só um tiquinho mesmo. Dá uma filetadinha nela aqui embaixo, tinta de um lado só do pincel. Puxar lá no sentido da nervura. Não vou trabalhar muito essa folha, não. Porque aqui, na verdade, esse lado aqui eu vou pôr verde oliva. A hora que a gente pintar esse cabinho aqui, que a gente vai ver, né? Poderia pintar tudo, né? Pra não ter muito trabalho, depois pintar por cima. Tô fazendo assim pra mostrar bem direitinho. Vou pegar um pincelzinho aqui bem pequenininho. Cada marca tem um número, pode ser o número 2 aí. Pegar um tiquinho de verde oliva. Só pra fazer esse meio aqui, ó, porque aqui é como se continuasse aqui, né? Então, nossa folhinha tá bem clarinha, isso quer dizer que não vai interferir aí com a cor do nosso botão. Porque o nosso botão vai ser verde oliva, clareado com branco. Então, eu até já vou fazer esse botão pra vocês verem como que é. Então, aqui é o seguinte. Eu venho, ó. Deixa eu pegar um pincel seco, que esse aqui tá muito já maiado de resto de tinta. Venho aqui com verde, oliva. Aqui, tinta de um lado só do pincel, eu faço aqui o cabinho, ó. É justamente esse cabinho, acho que não tá dando pra vocês verem, né, com a minha mão por cima. É justamente esse cabinho que não pode interferir aqui com a folha de baixo. Então, eu vou passar o branco aqui agora. Verde oliva. Verde oliva nele todo.
Apertando aqui na borda, ó, eu já faço o contorno dele. Agora eu venho com o branco. Dou uma clareada nele. Um branco aqui também. Eu vou limpar ele lá, vou vir aqui. Aqui. Esse aqui é um pouquinho mais trabalhado, né? Então, eu vou pegar pincelzinho número 6 de novo. Vou vir aqui, vou aprofundar. Ah, aqui eu aprofundo com... Vou aprofundar aqui primeiro com verde pistache. Pistache não, é pântano. Aqui também aprofundo com um pouquinho de pântano. Agora sim, eu venho com verde oliva. Nele todinho. Eu já venho com branco aqui na beirada. Deixo ele bem bonito. Aqui, ó, eu já... Mão bem levinha, eu faço o biquinho lá. Aqui no meio eu vou vir com o verde pistache. Aqui embaixo eu venho com um pouquinho de oliva, pra ficar mais escurinho. Aqui embaixo eu escureço com pântano, pra separar aqui. Aqui, ó. Aperto aqui e subo aqui. Aperto um pouquinho aqui e subo fininho aqui também. Entro com branco aqui. Um pouquinho de branco aqui também. Um pouquinho de branco aqui no botãozinho. Bom, aqui, no fim, acabou misturando, né? Faz parte. Vou vir com o meu filetinho aqui. Eu vou escurecer esse talinho. Sem problemas. Vou dar uma filetadinha aqui.
Aqui, gente, a gente vem, coloca com a cor... Eu vou vir com vermelho bebê aqui. Vou pegar um pincel mais limpinho. Ó, esse aqui é o número... Sei lá, tá escrito 10 aqui, mas esse pincel é pequenininho, deve ser o número 2. Ó, pincel cheio de tinta, só dou uma carimbadinha com a tinta aqui, ó. Preencho aqui. Aqui também. Preencho aqui. Preencho aqui. Bem preenchidinho. Aqui na bordinha eu dou uma batidinha com branco. Pra dar uma luz aí no botão. Depois de tudo, a gente vai dar uma retocada, viu, gente? Porque quando seca, some muito dessas luzes que a gente pôs. Então, aí depois a gente olha direitinho onde é que tem que estar retocando. Aqui pelo meio, a gente vai pondo com um tom mais claro. Eu tô usando verde pistache e o branco aqui. Pra gente ir colocando esses cabinhos. E aí, a gente não precisa fazer eles retinho. A gente pode dar um formatinho pra enriquecer mais aí, ó. Pra ficar mais bonito, né? Mais engraçadinho. Põe mais alguns detalhezinhos, né? Umas manchinhas. E ó, como vai ficando bem enriquecido, bem bonito. Aqui também a gente vai pondo. Passo o verde, depois passo o branco em cima. Estamos quase lá.